Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Tadel Online nessa terça, nessa noite tão preciosa para você, líder de células, pastores, supervisores de área, setor. Sejam todos bem-vindos ao nosso poderoso Tadel. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Hoje o nosso Tadel está demais, uma palavra com certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então ainda dá tempo de você avisar os seus membros, avisar a sua família para que todos estejam conectados aqui em mais um Tadel Online nesta noite. Eu tenho algumas informações para dar para você agora. Primeiro, eu quero estender um agradecimento muito especial à nossa poderosa equipe de Amor em Ação, liderada aí pela irmã Ramira, auxiliada pela irmã Sandra e o nosso querido irmão Wilson Lopes. Muito obrigado por vocês estarem tão disponíveis, tão dispostos a ajudar tantas famílias que precisam. E em segundo lugar, eu quero agradecer você que tem contribuído com o seu alimento para formarmos cestas básicas e distribuir para tantas e tantas famílias que precisam. Muito obrigado aos nossos empresários, muito obrigado para você que tem abraçado essa causa conosco. Que Deus continue te abençoando de uma forma muito poderosa, em nome de Jesus. Quero também avisar para você que a nossa secretaria no núcleo, o nosso núcleo do Pajuçara está funcionando de segunda a sábado até das 8 ao meio-dia. De segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. E na sede está funcionando das 8 da manhã ao meio-dia e das 3 às 6 da tarde, das 8 da manhã ao meio-dia e das 3 às 6 da tarde, de segunda a sábado. Então você pode trazer, continuar trazendo seu alimento. Você quer um conselho, você quer uma oração, você pode vir, a igreja está aberta, mas você também quer devolver o seu dízimo, trazer uma oferta especial, suas primícias. Estaremos com pessoas, pastores, para receber você, para atender você em nome de Jesus. Amém? Quero também te motivar a você. Nós estamos tendo um momento poderoso nas nossas células em família. Não esqueça de fazer a sua célula, você e a sua família, com louvor abençoado, com uma adoração poderosa, com compartilhar da palavra e ter esse momento que tem sido poderoso. Eu e a minha família, nós temos vivido um momento muito especial e você não pode perder. Aproveite essa oportunidade, em nome de Jesus. Também eu quero te motivar. Tivemos uma reunião com nossos pastores e a gente tem sentido tanto no nosso coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, e crendo muito que tudo isso logo vai passar. E nós temos, além de toda a nossa precauções que nós estamos tomando, usando, claro, a máscara, tendo maior cuidado, agindo com prudência, álcool em gel, nós também temos uma arma poderosa que é a nossa oração. Paulo diz que nós devemos ser perseverantes na oração. Então, agora quinta-feira, nesta quinta-feira, eu quero te desafiar, porque nós vamos fazer um momento poderoso, nós vamos fazer o grande clamor. Aí você pode perguntar, pastor, como vai funcionar isso? Nós queremos na quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? Motivar você para ir para o pátio da sua casa, ou até mesmo na frente da sua casa, para nós levantarmos as nossas mãos em direção à nossa cidade e nós abençoarmos nossa cidade, clamarmos a Deus. A Bíblia diz, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, certamente eu ouvirei dos céus. E esse é tempo de nós como igreja usarmos essa ferramenta poderosa que é a nossa oração. E eu quero te encorajar, se prepare, nessa quinta-feira agora, para 8 horas da noite, nós vamos estar no nosso pátio da nossa casa, ou na frente da nossa casa, em família. Não é para você chamar outras pessoas e aglomerar pessoas, não. Você e a sua família. Nós vamos erguer as nossas mãos e abençoar a nossa cidade, abençoar a nossa terra,
e orar e pedir com que Deus ele possa realmente trazer a cura. E nós vamos disponibilizar 2 hinos, nós vamos colocar nos grupos de WhatsApp 2 hinos para você adorar a Deus com esses 2 hinos. E depois nós vamos estar levantando esse grande clamor, que eu tenho certeza que Deus virá ao nosso socorro e algo poderoso vai começar a acontecer na nossa terra, em nome de Jesus. Eu conto com a tua participação, eu conto com as tuas orações junto comigo, porque juntos somos mais fortes. Então vamos orar nesse momento, pedindo que Deus abençoe nossas vidas e que nós possamos ser poderosamente ministrados pela palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento aqui que nós estamos no nosso Tadel. Eu oro para que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos dê, Senhor, um momento poderoso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. Estou muito feliz por isso. E eu quero nessa noite falar com você sobre o centro da vontade de Deus. Queridos, nós estamos passando por um momento muito delicado, né? Mas nós aprendemos com a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, que nós sempre devemos estar seguindo a linha de frente. E a nossa linha de frente hoje é o nosso pastor Daniel. Ele tem uma linha, ele tem um pensamento e nós precisamos estar alinhados com ele. Nós temos o nosso canal no YouTube, pelo qual nós estamos transmitindo o nosso Tadel online, nossos cultos de celebração. Nós precisamos a cada dia estar motivando nossas ovelhas, motivando nossos líderes a estar assistindo nossos cultos, a estar conectados com a nossa igreja, com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu quero dar para você um exemplo que aconteceu no esporte há algum tempo atrás. Existiu uma época em que muitos jornais esportivos eles estavam fazendo a seguinte pergunta: por que a seleção da Espanha ela possui um time com os melhores jogadores de futebol do mundo, mas eles não conseguem ganhar nada? Essa enquete ela perdurou por algum tempo, até que chegou um novo técnico ali, Vicente Del Bosque, e ele conseguiu identificar que o problema ele não era técnico. Ele percebeu que o problema ali era a grande rivalidade que existia entre os jogadores do Barcelona e os jogadores do Real Madrid. Percebendo isso, ele sentou com aqueles jogadores e ele falou para eles, ele mostrou para eles o que eles tinham que fazer, que eles tinham que deixar a sua rivalidade de lado, que eles tinham que deixar de lado aquela situação que estava trazendo para dentro do grupo algo ruim. Eles não conseguiam ganhar. Naquele dia, eles entenderam qual era a visão, qual era a meta, aquilo que seu líder estava colocando. A partir dali, a seleção da Espanha, ela ganhou 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo. Hoje, nós temos uma igreja poderosa, muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que têm um dom divino, que têm um potencial, cada um tem projetos maravilhosos, mas nós temos uma liderança, nós temos alguém que está na linha de frente. Nós precisamos juntar forças, nós precisamos estar todos conectados juntamente com a nossa liderança, para que nós possamos ganhar Monte Alegre para Jesus, amém? E esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito oportuno para fazermos isso, amém? Então vamos ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 1, verso 26 em diante, que diz assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Queridos, eu quero falar nessa noite, como eu já havia mencionado antes, o centro da vontade de Deus. Deus, ele é muito maravilhoso e ele deixa na sua palavra, no seu manual de instruções para nós, a fórmula de
como nós vivermos nessa terra. Queridos, nesse texto é interessante que Deus, Ele cria os céus, a terra, tudo que existe na terra, os animais, Ele cria ali um jardim e a partir de então, Ele vai no sexto dia e cria o homem e a mulher. Quando chega no sétimo dia, vem o descanso, vem o Shabat, vem o sábado de Deus. Quando eu falo de descanso aqui, eu não estou fazendo apologia à preguiça. Essa palavra descanso na Bíblia, ela não tem nada a ver com ficar deitado numa cama. Mais na frente nós vamos descobrir o que é esse descanso. Mas Deus, Ele não fez o homem e colocou o homem numa fábrica para ele ficar construindo coisas. Deus, Ele não fez o homem e colocou o homem numa fazenda para ele estar ali criando, para ele estar fazendo coisas ali. Deus, Ele coloca o homem em um jardim onde estava tudo pronto. Tudo pronto. E a palavra de Deus para o homem foi: entra nesse jardim, entra no meu descanso. Deus, Ele estava falando algo para Adão ali. Deus, Ele fala isso para nós hoje. Nós precisamos entrar no descanso de Deus. A primeira palavra de Deus que eu quero destacar aqui, aquilo que Deus dá ênfase para Adão é: sejam férteis, multipliquem-se. Sejam férteis, multipliquem-se. A Bíblia, ela diz que no sétimo dia, Deus, Ele descansou. Você que está me assistindo agora aí ao vivo, eu pergunto para você, Deus, Ele descansa? Deus, Ele dorme? Eu sei que você é um grande leitor da palavra de Deus, né? Você já se deparou com algumas passagens em Salmos que diz que o guarda de Israel, ele não tosqueleja, o guarda de Israel, ele não dorme. E o que Deus está falando aqui para Adão? O que Deus, ele está falando aqui para nós? O que essa palavra descanso, ela vem passar para nós hoje? O que Deus estava falando para Adão aqui? A palavra descanso aqui é desfrutar de tudo aquilo que foi criado. Deus, Ele faz os céus, a terra, Ele cria o jardim, Ele faz o homem e a mulher, e agora Ele coloca eles dois ali no jardim, e chega o Shabat, chega o dia de descanso. Deus está falando para Adão: Adão, eu fiz tudo, eu criei tudo, está tudo pronto para você. Você tem que desfrutar daquilo que eu já fiz para você. Pense comigo, você está cansado da sua rotina, do dia a dia, dessa correria que é a nossa vida. Você diz assim: eu preciso descansar, eu preciso ir para casa, eu preciso dormir. Você chega na sua casa, você toma talvez um remédio, um derruba-elefante, e você vai e dorme. Você passa 2 dias dormindo, você acorda cansado. Você talvez diz assim: não, eu vou ficar em casa, vou assistir televisão aqui. Fica lá assistindo televisão e não descansa. Você vai para a internet, fica lá. Eu pergunto para você, você consegue descansar? A Bíblia, ela diz que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quando você dorme, o seu corpo, ele descansa, mas a sua mente, ela continua trabalhando. Se você não tiver paz de espírito com o Senhor, você não vai conseguir descansar. Descanso não é isso. Deus, ele fala aqui na sua palavra, essa palavra descanso em Gênesis, o Shabat, o dia de descanso, você tem que desfrutar daquilo que Deus, ele já te deu. Você sabe o que é descanso, meu amado irmão? Você sabe o que é descanso, minha amada irmã? Descanso é quando você brinca com seus filhos. Descanso é quando você tira o sapato descalço e pisa numa areia. Descanso, meu irmão, é quando você namora com a sua esposa. Descanso, minha irmã, é quando você namora com seu marido. Descanso é quando você vai pescar. Descanso é quando você está em um lugar e você ouve os pássaros cantando. Descanso é quando você pula num rio. Descanso é quando você se desgasta e você diz assim:
Como é que pode? Isso aqui é bom demais. Descanso é quando você desfruta de tudo aquilo que Deus já deu para você. Tem muitas pessoas na nossa igreja, tem muitas pessoas por aí que estão muito cansadas, pessoas que não param, pessoas que fazem muita coisa, pessoas que estão fadigadas, estão ali desesperadas, que reclamam por tudo. Ei, você precisa descansar no Senhor. Você precisa olhar para a sua casa. Você precisa olhar ao seu redor. E você precisa entender que você tem que desfrutar daquilo que Deus já deu para você. Você consegue me compreender, querido? Deus, Ele queria que Adão e Eva, eles gerassem filhos e filhas à sua imagem e semelhança. Deus queria se multiplicar aqui nessa terra. Infelizmente, quando o pecado ele entra na raça humana, no nosso meio, essa ideia, essa referência de gerar, ela acaba se corrompendo. É como se fosse um vírus. O pecado ele entrou na raça humana e ele começou a mudar o ser humano. O ser humano ele perde essa referência de gerar e ele começa a fazer coisas. Deus não chamou a gente para isso. Deus ele chamou a gente para gerar filhos e filhas à sua imagem e à sua semelhança. Quando eu digo filhos e filhas, eu não estou falando somente filhos e filhas no sentido biológico, mas eu digo no sentido espiritual também. Acompanhe comigo Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis 4, a partir do verso 17. Diz assim: Caim teve relações com a sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Aqui você começa a ver que ele já começa a edificar algo para si próprio, algo que nós colocamos como ser orgulhoso. Continua no verso 18: Enoque teve um filho chamado Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque, Lameque se casou com 2 mulheres. A poligamia ela começa aqui na geração de Caim, na geração da serpente. Lameque ele se casa com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zila. Ada deu à luz a Jabal, ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Aqui começa o empreendedorismo do gado. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpas e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e de ferro. Aqui começa a siderurgia. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: ouçam a minha voz, escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Queridos, essa aqui é a geração de Caim, essa é a geração da serpente. No capítulo 5 agora, nós vamos se deparar com um texto que fala de coisas muito simples, mas essa aqui é a geração de Adão, a descendência de Adão, a descendência de Davi. Capítulo 5 de Gênesis, a partir do verso 1 diz assim: este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele, criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã.
Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Até aqui está bom. O que eu quero falar para você com isso aqui? Queridos, em Gênesis 4, a linhagem de Caim, a linhagem da serpente, queridos, lá não fala a idade de ninguém. Lá não fala quantos anos eles viveram e também não fala quantos filhos eles geraram. E é interessante que em Gênesis 5, na linhagem de Adão, a linhagem de Sete, a linhagem de Davi, a linhagem do nosso Messias, esse texto também, ele não cita nada diferente, interessante. Ele não vai dizer, tipo assim, eles não construíram nada, eles não edificaram nenhuma cidade, não se levantou nenhum empresário, não aconteceu nada disso. Mas aparece, viveu tantos anos, gerou o primogênito, depois viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas. Viveu 900 anos, viveu 800 anos. Por que isso aqui, irmãos? Por que a geração de Caim, a geração da serpente, ela era uma geração marcada por aqueles homens que criaram coisas, que fizeram coisas, empresários, empreendedores, fundadores de cidades, e na geração do Messias, na geração de Adão aqui, nós não vemos isso, nós só vemos que eles geraram filhos e filhas, porque para Deus a vida ela não tem sentido quando eu não gero. Quando eu não gero uma descendência para Deus, quando eu não gero filhos e filhas que o amam, que o honram, que levam esse legado adiante, para Deus isso não importa. Deus não chamou eles aqui para estar construindo, para estar edificando, para estar inventando nada. Deus chamou eles com uma missão, para gerar filhos e filhas à sua imagem e semelhança. A descendência de Caim, ela é marcada pelo que fez, mas ela não é marcada pelo que gerou, e isso para Deus não é vida. Nós precisamos estar ligados, conectados com a perfeita vontade de Deus. O que Deus ele quer para nós? Porque é muito mais fácil eu fazer do que eu gerar. Eu vou dar para você um exemplo muito simples da visão do MDA, algo meu, algo particular, que eu vou estar compartilhando com você, para você entender tudo aquilo que eu quero passar para você nessa mensagem. Há 11 anos atrás, eu estava no meu discipulado, e o meu discipulador, ele trabalhava com um programa de discipulados, a qual a cada mês ele trabalhava uma área da vida, e nós estávamos falando sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida. Só que ele ficou sabendo que eu estava passando por um problema no meu casamento. Sabe o que ele fez? Ele parou aquele programa e começou a confrontar a minha vida naquela área que eu estava com problema. Se ele fosse preocupado simplesmente em fazer, ele ia continuar o programa de discipulado dele. Talvez ele mencionaria ali para mim que eu tinha que corrigir aquilo, mas ele ia continuar o programa dele, porque talvez era o mesmo estudo que ele dava para muitos outros discípulos, mas não foi o que ele fez. Sabe por quê? Ele parou, porque ele estava preocupado em gerar em mim um caráter de homem de Deus. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença de alguém que pensa, de alguém que está no centro da vontade de Deus, alguém que quer gerar. Hoje eu sou um homem bem casado, pai de 2 filhos, líder, e aonde nós estamos inseridos, em que ministério, o que nós estamos fazendo, nós nos preocupamos em gerar homens e mulheres de Deus, filhos e filhas do Senhor. Queridos, é muito fácil mesmo fazer as coisas. Você só precisa se esforçar. Agora, gerar filhos e filhas, discipular, treinar, isso dá trabalho. Mas é exatamente aquilo que Deus queria que Adão fizesse. Eu posso entrar no ministério de dança, eu posso tocar violão, eu posso cantar, eu posso pregar aqui. São coisas que, se você treinar, você consegue. É só se esforçar. Eu não estou falando contra isso. Isso são estratégias maravilhosas para atrair pessoas para Jesus. Não tem problema nenhum fazer essas coisas. Mas lá no céu só vai entrar filhos e filhas do Senhor. Nós precisamos treinar essas pessoas. Nós precisamos discipular essas pessoas.
Eu preciso discipular e gerar para Deus, não é para o homem. Eu preciso gerar para Deus filhos e filhas que seguem os seus passos. Filhos e filhas que honram a Deus, que vão se multiplicar aqui nessa terra. Porque o que está no centro da vontade de Deus são vidas. Vidas são preciosas. Deus, ele não cria o Adão e a Eva e diz, você vai fazer isso, você vai construir aquilo. Não, Deus, ele diz, vocês vão gerar filhos e filhas para mim. Eu quero que vocês encham a terra. A pergunta é, o que nós temos gerado para Deus? Eu quero que você pense comigo. Eu quero encerrar essa mensagem aqui, deixando para você essa palavra. Olhe para mim. O que você tem gerado para Deus? Seus filhos biológicos. De que maneira você tem aconselhado seus filhos? De que maneira você tem acompanhado seus filhos? O que seus filhos estão ouvindo de você? O que seus filhos estão vendo você fazer? Que legado você está deixando? Você está deixando uma futura geração que vai caminhar nos seus mesmos passos, louvando e adorando ao Senhor, sendo íntegro, sendo reto, fazendo a vontade de Deus? Ou você está se esquecendo do seu descanso no Senhor? Você está se esquecendo de desfrutar daquilo que o Senhor já te deu? Querido, a plena vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, você precisa descansar no Senhor. Você precisa desfrutar daquilo que Ele já te deu. Você precisa entender isso. Nós precisamos gerar para Deus filhos e filhas que acompanham esse chamado, que acompanham essa pegada. Deus, ele espera muito de você. Ele te ama, ele quer ver você feliz. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, por esse momento tão maravilhoso, Pai, por essa oportunidade que o Senhor me deu de poder compartilhar, Pai, a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos, aqueles, Senhor, que ouviram essa palavra, que nós possamos pegar essa palavra e colocar em prática nas nossas vidas e que eles possam, Senhor, ser tremendamente abençoados em nome de Jesus. Que essa semana nossas células familiares possam ser células maravilhosas e que nós possamos aproveitar essa oportunidade para desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu, da nossa família, das nossas esposas, nossos filhos, da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. Se você foi abençoado, eu quero te pedir, compartilhe essa mensagem com seus parentes. Pode até ser que sejam pessoas que ainda não conhecem Jesus. Compartilha com eles. Eu tenho certeza que eles vão ser abençoados. Se você tem alguma dúvida sobre essa palavra, deixa nos comentários que nós vamos estar respondendo para você. Ou entre em contato conosco. Amém? Fique com Deus em nome de Jesus e até a próxima.